Jesus esteja entre nós, agora e sempre. Para nós tudo aquilo que nós necessitamos para caminhar nessa jornada e sempre ter a compreensão de que nós não estamos sozinhos nessa jornada e que essa companhia que nós temos não são somente aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia, não são aqueles que nós temos um relacionamento no trabalho, mas enfim, são toda a humanidade com que a gente convive nesse planeta aqui. E aí, quando a gente lê sobre perdão, que é o título dessa reflexão, dessa exposição da noite, e a gente começa a perceber que quanto nos falta ainda, né? Pelo menos eu tive esse sentimento, de quanto nos falta para aprender a amar ao próximo. Falta muito ainda, né? Falar sobre perdão não é fácil, né? Tem muita coisa para a gente entender mais o que é o perdão perdoa as nossas ofensas, ou perdoai as nossas dívidas. Nós temos que ler o nosso Evangelho diariamente, todo ele, para poder entender. Tudo que se refere a amor, caridade e, sobretudo, perdão, está no nosso Evangelho. A cada mensagem, a cada frase, a cada sentença, a cada parágrafo, você consegue extrair dali uma palavra de perdão. Então, para a gente entender perdão, vamos só entender o que é perdoar, né? Antes de falarmos do perdoa as nossas ofensas. O perdão, ele é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos, deixa de lado as emoções negativas. Olha quanta coisa a gente pode extrair aqui dessas palavras, né? Então, primeiro a gente fala que o perdão é um processo, não é um ato. O ato de perdoar. O ato de perdoar é o último ato. Ele é um processo que mexe conosco, mexe com a minha mudança de como eu penso e principalmente como eu ajo. Essa é o sentido é um processo intencional e voluntário. Quando nós viemos para cá, aprendemos o que é o bem e o que é o mal. Deus colocou na nossa mão mesmo, assim, ó, só filho, você tem o livre-arbítrio para as suas escolhas. Então, o intencional aí é quando eu realmente quero mudar o meu comportamento. É a minha intenção, de mais ninguém. De mais ninguém. A vontade dele é que eu mude, mas se não for a minha intenção, eu vou continuar caminhando e evoluindo aos poucos até entender isso daí, que eu tenho que mudar. Voluntário, né? Vai chegar um momento que isso vai se tornar uma coisa voluntária. Essa transformação vem de dentro da nossa alma, vem lá do nosso coração, voluntariamente. Quando a gente entende que nós temos que nos arrepender de algumas coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Porque o perdão aqui, ele serve dos dois lados. É o perdão por aquilo que eu fiz a alguém, ou então eu aguardando o perdão de alguém. Então, perdão. Então, a lição serve para todos nós. Seja perdoar ou ser perdoado, nós sempre vamos estar ligados a Ele, pedindo o perdão das nossas ofensas.
A vítima passa por uma mudança de sentimentos e deixa de lado as suas emoções negativas. Tudo aquilo que nós temos de negativo, né? E sempre quando nós somos interpelados, quando nós somos maltratados, somos humilhados, né? E a gente fica com aquela mágoa dentro de nós, esperando que o outro faça uma reparação daquilo que ele está fazendo conosco, e nós vamos guardando esses sentimentos, são sentimentos negativos. Esse é um dos sentimentos: a mágoa, o rancor, o pior de todos, que é o instinto, o desejo de vingança. Então tudo isso aí é negativo para nós e não faz bem para a nossa saúde física, né? Então, quando eu tenho esse desejo de vingança, eu tenho que começar a aprender alguma coisa para ter o desejo do bem, porque somente através do bem é que eu vou exterminar esse desejo de vingança e compreender a ação do outro. Mas tudo isso está dentro de mim. Eu tenho que ter esse entendimento, substituir esses sentimentos negativos pelo bem, procurar fazer o bem. De tudo que eu li de alguns artigos e no Evangelho também, eu consegui separar aqui 4 fases desse processo, né? O primeiro é o tolerar, né? O tolerar é aquela situação em que eu admito o erro do outro, ele está errado, mas ainda continuo tendo aquele sentimento que ele tem que me pedir perdão. Ele é errado e tem que pedir perdão. Ele vai ter que se ajoelhar à minha frente e pedir isso daí. Quando a gente está pensando assim, a gente já está pensando negativamente, né? Ele me fez isso, mas eu o aguardo. Ele vai ficar aqui na minha frente, vai se ajoelhar e vai me pedir o perdão. Estou pensando certo? Estou pensando errado? Não é assim que eu vou conquistar o perdão do outro. A segunda fase desse processo é o desculpar. A gente não considera mais o ofensor como o responsável pela ação que ele praticou, mas aquilo está guardado ainda dentro de mim. Então a gente tem aquela famosa frase que a gente fala: aqui se faz, aqui se paga. Estou pensando correto? Será que eu estou pensando como o Pai deseja que eu pense racionalmente? Não, não estou pensando certo. Não estou praticando bem. Estou guardando aquela mágoa dentro de mim, vou ficar guardando até o dia que ele vai pagar. Se não pagar aqui, vai pagar lá em cima. Então isso não é pensar no bem. A terceira é o esquecer. Aí começa a ficar mais difícil. Como que a gente faz para esquecer aquilo que nos fizemos ou aquilo que nos fizeram? E é aí então que nós precisamos do conhecimento. É aí então que nós precisamos do todo amparo de Jesus. É aí então que eu preciso começar a compreender o que eu tenho que realmente fazer para esquecer isso daí. Se ele não me perdoar, o que eu tenho que fazer para perdoá-lo? Se ele não pedir perdão para mim, o que eu tenho que fazer para ele? É isso que o Pai espera de nós. Muitas das vezes o outro também pratica alguma ação que para ele não era errado. Principalmente aquelas pessoas que são mais toma lá da cá, né? Olho por olho, dente por dente, né? O olho por dente, ele entende que a reação dele tem que ser essa mesmo, e ele acha que está certo.
E como é que a gente muda o pensamento de uma pessoa como essa? Mostrando a ele o bem, praticando o bem, participando da vida dele com o bem. A gente costuma sempre dizer que a gente não precisa conviver com aquele que nos magoou, que a gente não precisa ficar no meio com ele. Mas daí também a gente pensa por outro lado. Mas aí eu estou me afastando do meu irmão, e é isso que o meu pai quer? Não, não é isso que ele quer. Então é difícil ser espírita, né? Porque a maneira que a gente vai aprendendo as coisas, tudo aquilo que a gente aprendia, que parecia que nos favorecia para esquecer alguma coisa, é o contrário, é uma força contrária. Se ele me faz o mal, eu tenho que me aproximar dele, sim, amar os seus inimigos. E na quarta fase, seria o reconciliar. Se esquecer já é difícil, imagine eu me reconciliar com meu irmão que fez alguma coisa. Aqui é que a gente vê que o reconciliamento é aquilo que o Pai espera de nós, por tudo aquilo que nós fizemos para o outro e que o outro fez para nós. Não importa o que um fez o outro ou o outro fez. Eu tenho que buscar um meio, eu tenho que buscar alguma coisa para me reconciliar com ele. Essa é a fase final. Quando eu estiver me reconciliando com ele, esse é o ato de perdão. O ato de perdão é o reconciliar com o seu irmão e viver lado a lado com ele, esquecendo tudo que ocorreu. É o amar os seus inimigos. Essa eu acho que é a prova, eu acho que é a fase mais difícil para a gente. O esquecer, acho que até a gente consegue, mas viver ali junto com aquele, não vai lembrar a gente daquilo que foi feito e realizado. Mas conforme a gente vai lendo, e a gente vai percebendo que o Pai nos ajuda nessa hora, está sempre nos ajudando, com amor, com a misericórdia, né? Ele não nos castiga como pecador, vamos dizer assim, não é? Ele só condena o pecado praticado. Ele não condena você, ele condena o pecado que você cometeu. Ele não fala você está errado, ele fala você não deve praticar isso. Tem uma diferença. Por isso nós temos que pensar que ele é sempre justo com qualquer um de nós, qualquer um, seja qual for o erro de cada um. Ele vai sempre nos alertar: olha, eu falei para você que isso não podia fazer. A espiritualidade acompanhou você para não praticar aquilo lá. Mateus escreveu assim as palavras de Jesus: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. É isso, palavras de Jesus. Por isso que eu falo que tudo que está no Evangelho é a palavra de Jesus. Tudo tem amor, caridade e perdão. Todas as frases têm essas três virtudes que nós precisamos criar e buscar essa elevação espiritual com relação a essas três palavras, não é? Então o reconciliar é aquela coisa que já elimina para nós aquilo que a gente já aprendeu no passado, de que se ele não pagar aqui, ele vai pagar lá em cima. Deus está vendo o que ele está fazendo, ele vai se acertar com Deus, não é? Poderia ser assim, mas Mateus termina falando o seguinte, palavra de Jesus:
enquanto estás a caminho com Ele. Eita, e agora? Então não é na outra vida, não é quando eu me encontrar com Ele, é aqui que eu tenho que me reconciliar. Por isso que a gente sempre fala que aqui é uma escola, e não é uma escola de brincadeira, não. Os ensinamentos são rigorosos e necessários, porque mexem com a nossa moral. Então, reconciliar, a cada vez que a gente deixa de reconciliar com um irmão aqui, nós voltamos para cá para tentar reconciliar mais uma vez. E é por isso que a gente vem de reencarnação em reencarnação, porque nós estamos aí sempre buscando melhorar o nosso comportamento. Mas a gente não tem pressa, o Pai também não tem pressa. Nós precisamos aprender e deixar de praticar o erro, deixar de praticar as imperfeições, que Ele nos aguarda no tempo dEle. Não é? Aí então, a frase essa fatia do Pai Nosso, desse projeto do Pai Nosso, quando nós chegamos lá nas nossas orações, eu faço o Pai Nosso todos os dias. Aí quando chega na frase do perdoai as nossas ofensas, né? Será que eu estou fazendo a Ele o pedido certo? Nós temos que pensar muito nisso daí. Como Ele vai perdoar as nossas ofensas se nós não estamos perdoando os nossos irmãos? É filho dele também, é nosso irmão. Ele quer que você se reconcilie. Esse é o bem que nós fazemos a Deus. Esse é o bem que Ele espera de nós. Nessa orientação que os Espíritos deixaram para nós, as mensagens de Jesus, enfim, toda essa gama de leitura e conhecimento que nós temos, né, a gente chega à conclusão que nós temos que purificar nosso coração, né? Purificar o coração com relação ao perdão, nós temos que pensar em nós, como é que eu estou com relação a essa ação que foi praticada, por mim ou pelo outro, aí não importa, né? Como é que eu estou me sentindo? Então tem duas coisas que ocorrem nessa situação: um sentimento de culpa ou um sentimento de arrependimento. Um exemplo para isso daí, vamos pegar assim, duas crianças brincando, aí de repente uma pega o brinquedo do outro e desmonta lá e joga lá, aí a outra começa a chorar, aí os pais vão lá e dão aquela bronca naquele que desmontou, né? Dá aquela bronca, né? Por que você fez isso? Aquele que tem um sentimento de culpa, ele vai ficar chorando, vai estar levando bronca e vai continuar chorando, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. Aquele que percebeu a bronca que está levando e se arrependeu do que fez, ele vai lá, pega o brinquedo, monta e pede desculpa para o outro. Ele não fica se lamentando. Esse é o sentimento de culpa. Aquele que fica lamentando a vida toda por alguma coisa que ocorreu, ele não sai do chão dele, ele fica ali parado, só chorando, uma criança que só chora, não é? Então nós temos aquele sentimento do mal-estar, né? Alguma coisa incomoda a gente. Isso, gente, não é um dia, não é apenas naquele dia, incomoda há anos. Tudo por falta de perdão, tudo por falta de reconciliar, né? Então essa falta, esse sentimento de culpa paralisa as nossas ações. E a única coisa que nós sabemos fazer é lamentar pelo resto da vida. E ficamos lamentando. Aí não perdoo e também não sou perdoado.
E a gente principalmente não encontra nada para reparar, né? Porque cada vez que a gente vai lamentando, só vai tendo emoções e sentimentos negativos e não encontra uma saída. Por quê? Porque você não dá brecha para que a espiritualidade traga aquela intuição do que você tem que fazer. E você só lamenta. Sua vibração não está ligada com a espiritualidade que está ao seu lado aguardando. Você pediu um socorro ali, pedir uma ajuda e ele te auxiliar, né? E o arrependimento, né? Então o arrependimento é reconhecer o erro, como uma criança. Levou aquela bronca, ele já reconheceu que ele estava errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. A hora que ele levou o puxão de orelha lá, eu fiz coisa errada realmente, né? Então é reconhecer o erro. O meu erro? Não. Reconhecer o erro do outro também. Para que eu tenha um sentimento, para ele me pedir perdão, para eu não ficar parado me lamentando, eu tenho que conviver com ele. É isso que eu estou chegando à conclusão, extraindo dessas leituras. Eu tenho que conviver com ele, extrair dele o porquê ele errou e ajudá-lo a consertar, a não fazer mais nada, não fazer mais isso. É o reparar, ajudá-lo a reparar aquilo que foi feito. Ele vai reparar com a minha ajuda. Eu, que fui magoado, que fui humilhado, eu vou ajudá-lo. A decisão é uma decisão sincera. Ela tem que vir realmente lá do fundo da alma. É sinceridade. Não adianta em querer enganar o Pai. O Pai sabe de todas as nossas intenções. Por isso que Jesus já falou: quando você for levar a tua oferta e ainda tiver um sentimento de alguma coisa com seu irmão, deixa a oferta aí, não entregue a Deus. Vá lá, reconcilia e retorna então e entregue a Ele. Porque o Pai tem os meios de conversar conosco e de nos fazer lembrar naquele momento. Lá vem Ele, trazendo uma oferta para mim. Vamos fazer Ele lembrar de algumas coisinhas que Ele está esquecendo aí. É assim que o Pai age conosco, trazendo a nós a consciência. É através da consciência que nós então nos elevamos e nos comunicamos com Ele. Então nós temos essas duas situações, essas duas atitudes. Aquele que fica o resto da vida com um sentimento de culpa e não sai do lugar, não perdoa e também não é perdoado. Sai daqui, vai para outra vida e continua com aquele mesmo sentimento. E aí a ajuda lá é mais complicada, né? Bom, então na nossa oração, por que a gente faz o pedido a Deus? Por que nós chegamos lá na nossa oração e perdoa as nossas ofensas, Senhor? Por que nós fazemos isso? Porque nós, espíritos, fomos criados espíritos simples e ignorantes. Deus não colocou em nós aquilo que é errado. Ele só colocou na nossa alma o amor. E vai, filho, caminha agora pelo mundo para a sua evolução espiritual. Mas aquele bendito livre-arbítrio é que nos faz começar a prestar atenção nas coisas erradas, não é? Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, naturalmente nós lembramos do nosso Pai. É natural lembrar dele, porque Ele que nos criou. É a Ele que eu levo o meu pensamento. Olha, eu errei por isso, por aquilo. Se justifica, fica meia hora com aquela ladainha justificando o erro. E aí, Pai, então, por isso é que eu vim aqui pedir o perdão dessa ofensa. Ele ouve a gente? Ouve, mas você tem que ir lá se reconciliar com teu irmão. Essa é a nossa evolução. Quando ele fala você tem que ir lá e reconciliar com ele, ele está dando para nós a oportunidade de mais um passo para a nossa evolução espiritual. Não aprendeu ainda? Vai aprender.
É assim que a gente evolui, de encarnação em reencarnação, desencarnação em reencarnação. É assim que nós vamos evoluindo. E aí, nessa trajetória, nessa caminhada que nós estamos indo, nós criamos então aí a habilidade de saber o que é certo, o que é errado. Por isso que eu falei agora há pouco que é difícil ser espírita, porque a gente sabe exatamente o que é errado. E nós sabemos exatamente que o roteiro que na nossa vida de espírita cristão é praticar o bem, não importa quem, não é? Então, toda vez que eu vou pedir para que Ele perdoe as minhas ofensas, eu estou dizendo a Ele: olha, eu fui contra as suas leis, eu conheci as suas leis, eu sabia que não poderia fazer isso, você falou, você escreveu, Jesus orientou, mas eu fiz. É natural a gente ir lá e fazer isso daí. Então, nesse momento, você está reconhecendo também o seu erro. Você já está partindo lá daquela fase para o arrependimento, que é o que precisamos, nos arrepender, não é? Para fazer com que a gente evolua. Sem arrependimento, a gente não evolui. Nós temos que arrepender daquilo e reparar aquilo que foi feito. Bom, e o nosso papel aí como espírita? Tem duas coisas básicas para nós aí que nos leva a essa evolução mais rapidamente naquilo que eu tenho que praticar, não mais só ter conhecimento, naquilo que eu tenho que praticar, que é a prática do amor indistinto para qualquer pessoa, seja ele quem for, e a busca constante do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, quanto mais leitura eu vou fazendo, mais eu vou tendo habilidade para praticar a palavra amor, que é a única coisa que o Pai espera de nós, a prática do amor. Somente assim é que nós vamos entender que toda a humanidade, o que falta ainda entre nós para sermos aí o planeta realmente feliz, é o amor. É isso que está faltando entre nós, é o amor. Por isso é que nós insistimos no Evangelho no lar, porque somente assim nós vamos começar a criar dentro do nosso ambiente, ali nós estamos iniciando a prática do amor. E aí então nós não precisaremos mais pedir perdão das nossas ofensas. Mateus colocou assim: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos rodeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então, amai os seus inimigos. Isso a gente ouve sempre, toda hora, em qualquer religião a gente ouve isso. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos rodeiam, porque os que nos rodeiam, nós temos um bom relacionamento, não é? Temos um bom relacionamento, vamos continuar fazendo o bem também àqueles que estão ao nosso lado, e orai por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Orai por eles, para que eles tenham a compreensão do que fizeram de errado e que eles tenham a compreensão do perdão. Para exemplificar e encerrar essa reflexão, nós temos um exemplo de Paulo. Paulo de Tarso, todos sabem, foi o maior perseguidor do cristianismo. Fez e abusou do que fez, não é? Para combater o cristianismo. Fez coisas erradas,
Fez. Não é? Mas Paulo, em determinado momento, e por isso ele se tornou o maior apóstolo de Jesus, ele já vinha carregando um sentimento de arrependimento. Quem leu Paulo de Tarso sabe esse momento, quando que acontece, né? Em que ponto do livro, da história, acontece esse arrependimento dele. E quando ele encontra então com Jesus, ele não fez como uma criança que começou a chorar. Ele não agiu como a criança chorona. Embora Jesus só perguntou a ele: por que me persegue? Jesus só perguntou isso, nem deu bronca nele nem nada. Por que me persegue? E a atitude de Paulo não foi igual a da criança, de chorar, de se lamentar, de reclamar, de se justificar, nada. Quando então Jesus pergunta isso, com o amor, Paulo diz a ele então: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, daí para frente, nós vemos a trajetória de Paulo somente nesse encontro de amor com Jesus. Isso caracteriza e firma que tudo muda no nosso mundo com amor. Com amor. E assim Paulo foi o maior apóstolo de Jesus e foi o maior combatente anteriormente. Bom, então era isso que eu tinha para trazer hoje para a nossa reflexão. No nosso Evangelho tem lá um capítulo do perdoar para ser, perdoar para ser desperdoado. Tem um capítulo lá com várias mensagens, com muita orientação. Mas se vocês relerem o Evangelho desde o seu início, vocês vão ver que tudo ali é amor, caridade e perdão. Está tudo lá. Jesus é o nosso modelo e o nosso Evangelho é o nosso guia. E vamos agir com mais amor. E vamos tirar esses sentimentos negativos das coisas erradas. Vamos começar a perceber o erro do outro, o porquê ele errou. E nós, espíritas, temos essa obrigação de levar a ele. Não é de fazê-lo mudar de pensamento, trazer a força para uma casa espírita. É levar o bem. Como é que nós, espíritas, mostramos ao outro o que deve ser praticado? Praticando. Levando o amor realmente. Praticar. E é isso que nós precisamos para perdoarmos e sermos perdoados. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigado aí. E para encerrar, eu trouxe aqui uma